Bonjour, me chamo Leandro Fontebas, sou professor e especialista em fluência. Seja bem-vindo à Semana da Fluência no Francês. Durante essa série de 4 aulas online gratuitas, eu vou te mostrar como chegar à fluência no francês em 6 meses ou menos, sem estudar muitas horas por dia, sem precisar decorar um monte de palavras ou aprender a gramática de uma forma chata. E eu vou te mostrar que é possível chegar nesse resultado, mesmo que você tenha dificuldade para aprender uma nova língua. Ao término da Semana da Fluência, você vai ter o caminho para finalmente realizar o seu sonho de ir para Paris, passear pela Torre Eiffel, passear lá no Arco do Triunfo, conhecer o Museu do Louvre, o Jardim de Versalhes, ter a habilidade de entender e conversar com nativos de uma forma fluente e natural. Sim, eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade, ou até mesmo parecer impossível. Eu iria pensar a mesma coisa se isso não tivesse acontecido comigo e com vários dos meus alunos. Como é o caso da Rafa e da Aline, entre muitos outros. Bom dia, meu nome é Aline e eu vou passar aqui para contar um pouco minha experiência com as aulas do Leandro. Comecei a fazer aula de francês porque eu tinha que aprender francês rápido. Eu decidi vir para a França muito em cima da hora, então eu precisava aprender o francês em 2 a 3 meses no máximo. E ter um nível bom, no mínimo B2, que é intermediário avançado, para conseguir passar no mestrado que eu queria fazer. E eu fiz 3 meses de aula. Je vais passer au français. Donc aujourd'hui, je travaille en France. J'habite en France depuis 2015. Donc j'avoue que quand je suis arrivée à Montpellier, à la base, j'arrivais bien à lire et j'arrivais bien à comprendre quelques accents, surtout les accents parisiens qui sont plus simples. Et très vite, au bout de 6 mois, même pas, je peux dire que j'étais vraiment... Bonjour, eu sou a Rafa. Eu fiz aula de francês com o Leandro e após 2 meses de aulas, eu fiz a prova e já obtive o nível B2 de francês, quase C1, e consegui entrar no mestrado e vim morar aqui na France. Bon, maintenant, il fait presque 3 ans que j'habite ici. Je fais 2 masters et c'est grâce au cours de Leandro que mon arrivée et mon adaptation en France était beaucoup plus facile, beaucoup plus vite. Et il est super comme prof, super. Et je le recommande fortement. Et voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Leandro. À toutes. Talvez eu seja muito parecido com você. Eu tinha dificuldades para aprender e para falar o francês. Eu travava, eu gaguejava, me sentia muito inseguro, não conseguia de forma real estruturar as frases. Antes de morar na França, eu estudei por 6 meses aqui no Brasil. Eu tive aulas particulares, inclusive com professores franceses nativos. E eu me deparava sempre com a mesma forma de ensino, aquela engessada e um tanto quanto chata. Eu via o conteúdo, a gramática, eu fazia os exercícios, aqueles de preencher lacuna, mas aquilo não funcionava para mim. Eu fiquei frustrado e sem esperança. Pensei mesmo até em deixar de lado o sonho de falar francês de verdade. Então eu fui para a França e chegando lá eu achei, cara, agora vai, eu vou aprender. Mas não foi o que me aconteceu. Me deparei com a mesma forma de ensino que eu já havia estudado no Brasil e até mesmo com os mesmos livros, como por exemplo Le Nouvel Espace, Alter Ego, Connexion, Grammaire progressive du français. Você que já estuda, você já conhece esses livros. Eu cheguei na França e mal sabia falar bonjour, ou meu nome é Leandro. Isso mesmo. E assim, tendo estudado 6 meses antes de ir. Quando eu ia falar, as palavras sumiam, eu travava, às vezes gaguejava e basicamente sentia um grande desespero por não conseguir formar as frases e me comunicar como gostaria. Era realmente frustrante. Houve dias em que eu pensei até mesmo em desistir ou voltar para o Brasil. E lá na França, a maioria das pessoas não falam outra língua, além do francês. Então, várias vezes eu fui ignorado por não saber o idioma ou até mesmo tratado com desdém. E ainda pior, como eu fui para estudar, como fazer isso acontecer? Pois todas as aulas eram em francês. Depois de 1 mês, foi aí que... Então eu comecei a pegar todas as estruturas que eu já havia estudado e aprendido nesse pouco tempo e comecei a colocá-las dentro de um contexto prático. Ou seja, eu vivia na minha cabeça o contexto que iria realmente precisar, para que assim eu pudesse falar no meu dia a dia o que seria necessário. Você pode até achar loucura, mas no início eu pegava minha bicicleta e saía pela cidade. Eu morava em Aix-en-Provence
no sul da França, e eu fingia que estava perdido. Dessa forma eu tinha contato com os franceses nativos e eu podia ouvir e praticar o francês, mesmo sem entender quase nada no início. Após 3 meses morando na França e colocando em prática essa forma de criar as frases, pensando antes no contexto a ser vivido, eu já estava me comunicando e entendendo os franceses nativos. Mas foi com 6 meses que eu realmente fiquei fluente. Já podia dizer tudo o que eu precisava em francês. Compreendia, lia e pensava na língua e já estava cursando a faculdade. Aqui, os franceses já não tinham problemas para me compreender. E depois disso, o francês se tornou cada vez mais fácil, tanto para falar quanto para entender. Após alguns anos, eu voltei para o Brasil e surgiu a oportunidade de começar a dar aulas de francês, algo que eu nunca havia imaginado. Porém, ao chegar na escola, percebi que era aquele mesmo método chato e engessado. Então, eu comecei a ensinar os alunos com o mesmo método que me fez aprender a falar francês quando eu estava na França. Eu vi que os resultados com os alunos eram ótimos. Eles conseguiam já se comunicar em poucos meses, alguns chegando à fluência em menos de 6 meses. Foi aí que eu comecei a ter problemas com a escola e com alguns professores, pois eles reclamavam de mim porque eu não seguia a metodologia imposta por eles, aquela tradicional, onde o aluno passa anos pagando mensalidade. Foi então que eu resolvi sair da escola e ensinar o francês com o meu próprio método. Com isso, os meus alunos tiveram cada vez mais resultados, como o exemplo da Rafa, da Aline, do Iago, da Nathalie, do Regis, que conseguiram chegar à fluência em menos de 6 meses. Com isso, eu me apaixonei mais e mais pelo francês, pelo meu trabalho, e vi que eu tinha uma metodologia simples, prática, muito eficaz, onde os alunos realmente tinham grandes resultados. E foi aí que eu resolvi levar esse método para mais pessoas, para que elas não passassem pelas mesmas dificuldades que eu tive ao aprender o francês no início, nem levassem vários anos para aprender com a metodologia tradicional. E a partir daí que o método Fale Francês de Verdade surgiu. E antes de te mostrar o caminho para a fluência, eu quero te mostrar os erros que te impedem de chegar nesses resultados. Primeiro erro: aprender o idioma por meio de exercícios de gramática ou por conjugação de verbos. E por que aprender desse jeito não funciona? Quando você sabe conjugar, por exemplo, o verbo vouloir, querer, je vais, tu veux, il veut. Se você sabe conjugar o verbo vouloir, veja como funciona. Você sabe a conjugação do verbo, mas não consegue pôr em um contexto de frase simples, ou seja, um contexto prático. Com licença, eu quero ir ao banheiro. Vamos ver como seria essa frase em francês. Excusez-moi, je veux aller aux toilettes. Aí você não consegue falar. Mas é por isso, não adianta saber conjugar os verbos se você não entender o idioma e conseguir colocá-lo em um contexto simples e prático. E o pior, esse nem é o maior erro. Quando você começa a aprender o idioma com exercícios de conjugação de verbos e preencher lacunas, você acaba não fazendo a coisa mais importante, que é entender a língua. Voltemos quando você era criança. Você começou falando direto ou antes você entendia o que seus pais falavam com você? O processo natural de aprendizagem da língua é você entender o que é falado. Com isso, você vai construindo o seu vocabulário. Por exemplo, segundo a fonte Bates, O'Connor e Shaw, 1987, uma criança com 3 anos de vida sabe dizer até 1000 palavras, 80% inteligíveis. Ela tem alguns erros de sintaxe. O bebê ele deve começar a falar por volta dos 12 meses. Assim, ele já articula pelo menos 4 palavras e com seus 2 anos já consegue formar uma frase com 2 ou 3 palavras. As primeiras sentenças de uma criança frequentemente tratam de eventos, coisas, pessoas ou atividades do dia a dia. Aqui a sua fala é mais fluente, longa e complexa. Embora a criança muitas vezes omita partes do discurso, ela consegue se comunicar com sucesso o que quer dizer. Assim ocorre com as crianças, porém é um processo longo, mas antes dela começar a falar, ela entende. Muitas pessoas acreditam que as crianças aprendem mais rápido que um adulto, mas aqui eu quero quebrar esse mito. Se você for olhar, leva cerca de 3 anos para uma criança construir um vocabulário com 1000 palavras e se comunicar. E você viu que quando você já domina o seu idioma materno, é possível aprender uma segunda língua e chegar à fluência em 6 meses ou menos. Grande parte dos estudantes, depois de muitos anos passando pelo método tradicional e por não ter a compreensão disso, são como papagaios, eles repetem tudo, porém entendem muito pouco. Ou quando entendem, não pegam todo o contexto, apenas trechos. É assim que você aprendeu o seu primeiro idioma. Você entendeu e só depois começou a falar. Inclusive, quando você falava, nem sabia o que eram conjugações verbais, pois você aprendeu o idioma de uma forma implícita. Por esses motivos, você não chega à fluência no francês, aprendendo por meio de exercícios de completar lacunas e de conjugação de verbos. O segundo erro, ficar decorando o significado das palavras.
Esse é o erro responsável por você travar quando quer falar. As palavras somem, você gagueja e fica com vergonha. Sente-se inseguro e frustrado. Por esse motivo, você consegue entender algumas palavras e até certos contextos, mas não consegue formular as frases. Eu recebo muitas mensagens de pessoas dizendo: Leandro, eu entendo muitas palavras, mas não consigo falar. E é por isso que isso ocorre. Entender uma palavra e conseguir estruturar frases é algo distinto. Por exemplo, você precisa entender o uso dessas palavras dentro de um contexto prático na frase. Isso significa que não adianta saber a palavra fome, mas não conseguir pedir uma comida em um restaurante. Quando você faz um exercício de preencher uma lacuna, isso mata a sua habilidade de criar a estrutura por conta própria, pois ela já vem pronta, ela já vem pré-concebida. Você faz apenas repetir as palavras ou os exemplos do exercício. Você fica repetindo e repetindo, mas não cria as frases. E por não ter a habilidade de pensar e criar as frases por si mesmo, isso faz com que você trave e não evolua no idioma. Assim, você passa muito tempo estudando sem conseguir realmente falar e se expressar como gostaria. E é por esse motivo que uma criança de 3 anos, mesmo com vocabulário inferior a 1000 palavras, já consegue se comunicar de forma simples e clara. E aqui eu quebro um segundo mito, de que você precisa saber muitas palavras para construir frases. E é por isso que não adianta apenas aprender palavras aleatórias e fazer exercícios de preencher lacunas. Isso não fará com que você formule frases por conta própria e chegue à fluência. O terceiro erro, não entender o que é fluência. E por não entender o que é fluência, você acha que tem que entender 100% do que é dito. E é aí que você nunca começa a falar, tem medo, trava e fique seguro, assim como eu ficava. Achando que para ser fluente, você tem que falar perfeitamente e sem sotaque. Você precisa entender que há níveis de fluência. Se você lê e compreende, porém fala poucas palavras, quanto mais claramente você consegue entender e falar, maior o seu nível de fluência. O mito que eu quero jogar por terra é que, ao ser fluente, você nunca mais errará ou não falará com sotaque. Por exemplo, o seu idioma é o português, mas isso não significa que uma pessoa da região do Rio de Janeiro seja mais ou menos fluente que uma pessoa que possui um sotaque diferente, como o de São Paulo. Seria o mesmo que dizer que uma criança de 8 anos que consegue falar, ler e escrever não é fluente por cometer erros de português. Quando você era criança, com certeza em algum momento você já falou errado. Agora imagine se os seus pais, ao invés de te corrigirem, te motivassem a continuar, eles te dissessem para você não falar mais por conta dos erros. Você nunca teria aprendido sua língua maternal. O que é ser fluente? É você entender o que o outro diz e falar o que pensa de uma forma clara e simples. E por que nunca te contaram isso? De verdade, a maior parte das escolas quer que você acredite que você precisa falar perfeitamente para conversar no idioma. Dessa forma você fica refém e terá que ficar anos e mais anos pagando mensalidade. E eu te falo porque isso ocorreu comigo. Eu passei 6 meses estudando francês em uma escola antes de ir para a França. E quando cheguei lá eu não falava nada. E você deve conhecer pessoas que passaram anos estudando o idioma e ainda não falam. Ou quem sabe isso pode ter acontecido com você também. O que você pensa que para ser fluente é necessário? Estudar muito, dedicar-se muito, decorar muitas palavras, aprender a gramática, praticar várias horas de conversação e depois só falar que quando você tiver aprendido tudo isso? Eu sei que você pode achar que o problema é com você, assim como eu também pensei que fosse comigo. Mas depois eu percebi que eu não conseguia falar e chegar à fluência devido à forma como me ensinaram. O problema está na metodologia chata e engessada, que quer te prender anos e anos na escola. Então, recapitulando os erros que te impedem de chegar à fluência. Erro número 1. Aprender o idioma por meio de exercícios de gramática ou por conjugação de verbos. Não adianta conjugar verbos se você não entende o idioma. Uma criança, antes de falar o idioma, ela entende. E por entender, ela começa a criar pequenas frases e contextos simples e com isso vai evoluindo na língua. Por aprender o idioma através de exercícios de gramática e conjugação de verbos, você sente que não está evoluindo na língua. Segundo erro, ficar decorando o significado das palavras. Você faz apenas repetir as palavras ou os exemplos do exercício. Você fica repetindo e repetindo, mas não os utiliza em frases. E por não ter a habilidade de pensar e criar as frases com as palavras por si mesmo, isso faz com que você trave e não evolua no idioma. Assim você passa muito tempo estudando sem conseguir realmente falar e se expressar como gostaria. Erro número 3. Não entender o que é fluência. Você achar que tem que entender 100% do que é dito e com isso você nunca começa a falar. Tem medo, trava e fica inseguro. E por não entender que você já possui um certo nível de fluência, você acaba não falando.
seria o mesmo que falar para uma criança começar a falar apenas quando ela tivesse um vocabulário perfeito ou sem erros. E é impossível chegar nesse nível de fluência sem dar os primeiros passos. E para esse erro ficar mais claro, eu quero usar como exemplo o português, nossa língua materna. Mesmo vivendo a língua, muitos brasileiros erram na hora de falar as palavras, os verbos, mas isso não tira o mérito de ser fluente no português. E para essa aula não ficar muito longa, eu vou deixar para te mostrar os 3 pilares para chegar à fluência em 6 meses ou menos na próxima aula. Você vai entender que é possível aprender mais rápido que uma criança, mesmo que você nunca tenha tido contato com o francês. Você vai ver que não precisa passar horas estudando, nem decorar todo o dicionário para se tornar fluente. Depois dessa aula, você vai mudar completamente a sua visão sobre aprender um novo idioma e quando entender esses fundamentos, você vai ver que é possível aplicar em outros idiomas, assim como eu fiz no francês, no inglês e no espanhol. Então já coloca na sua agenda para não perder essa aula por nada. Na quarta-feira, às 9 horas da manhã, sai a aula 2. E se você ainda não me segue nas redes sociais, aqui tem um link. Siga-me no Instagram, no Facebook, no YouTube. E se você ficou com alguma dúvida ou já cometeu algum desses erros, deixe um comentário clicando no botão abaixo desse vídeo para você fazer parte da comunidade exclusiva de estudantes da língua francesa. Lá eu vou pessoalmente tirar suas dúvidas e compartilhar muitos conteúdos exclusivos. Um grande abraço e a gente se vê na quarta-feira às 9. Salut! Oi, meu nome é Viviane. Eu sou Iago. A gente vai falar um pouquinho da nossa experiência com o professor Leandro. A gente está morando em Montreal, a primeira língua aqui é o francês. Eu procurei o Leandro há um tempo atrás, quando a gente estava esperando o nosso visto, para Iago ter aulas com ele, para ter uma base do francês. E ele teve aulas por 2 meses. E chegou que a gente foi fazer a aula de nivelamento para eles verem o francês do Iago. Eu fiquei bem emocionada. E lembro que eu mandei um áudio pro Leandro falando para ele: nossa, muito obrigada, estou muito emocionada. As professoras não acreditaram que ele tinha estudado francês só por 2 meses e com aulas online. Com certeza foi uma base formidável para ele quando ele foi para a classe de acolho, que é a classe onde eles aprendem o francês para poder ir para a sala de aula, para o ensino regular. Normalmente as crianças ficam entre 1 ano e 1 ano e meio. Por tão boa base que ele conseguiu com o Leandro, ele conseguiu ficar somente 6 meses na classe de acolho e já foi para a sala de aula, para o ensino regular. Puis apprendre le français, c'était une très bonne expérience. Je vais pas mentir, c'était un peu difficile au début, mais Monsieur Leandro, il m'expliquait d'une façon où je pouvais comprendre, je pouvais apprendre d'une façon plus facile. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureux de pouvoir me communiquer et aller à l'école, faire des amis et tout en français. Oui, c'est ça. Merci Leandro. Merci.